Ninguém está livre do desânimo. E você sabe muito bem do que eu estou falando. O desânimo, ele te envolve, ele te consome. O desânimo, ele adoece. O desânimo, ele mata. E hoje eu gostaria de falar de um momento de desânimo na vida de um homem conhecido na Bíblia por grandes vitórias, um homem conhecido por um ânimo tremendo, mas que também viveu um momento como todos nós vivemos. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo agora, você que está aqui nessa noite participando deste encontro de encorajamento, talvez você esteja vivendo uma fase assim. Você esteja vivendo um momento de desânimo na sua vida. E como eu disse há instantes, o desânimo, ele tem todo esse processo de envolvimento, um processo que vem para te consumir, para te adoecer e para te matar de forma interior. Eu estou falando da vida de Davi. Quem me conhece um pouco sabe que eu sou apaixonado pela história de Davi. Davi é um cara que me fascina, a história dele me envolve. Claro que é um homem que errou muito, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas Davi, ele me encanta, porque apesar dos erros dele, o rei Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. E o lado humano dele, isso que a gente vai aprofundar um pouco aqui nessa noite. E Davi, ele viveu um momento de desânimo. E que momento foi esse de desânimo que Davi viveu e que nós vamos falar nessa noite? Talvez você pense que esse momento de desânimo foi exatamente quando ele foi atacado pelos leões, pelo leão e pelo urso, porque a Bíblia relata que ele foi atacado pelo leão, pelo urso, enquanto ele cuidava das ovelhas de seu pai. E quando a gente sofre os ataques repentinos das feras, nós somos abatidos pelo desânimo, e talvez você esteja vivendo desânimo na sua vida porque você foi surpreendido pelo ataque das feras. As feras talvez tenham te atacado e você está vivendo um momento de desânimo. E se você pensou que eu fosse falar sobre isso, você se enganou, porque não foi esse o momento de desânimo na vida de Davi, porque Davi não se sentiu abatido ou desanimado quando ele foi atacado pelo leão ou pelo urso. Pelo contrário, ele ainda era um menino, quando ele bravamente matou o leão e ele matou o urso, defendendo as ovelhas de seu pai. Davi não teve nenhum problema com isso. Ele não ficou desanimado. Talvez você pensou que eu fosse falar do momento em que Davi foi esquecido pelo seu próprio pai. A Bíblia diz que Deus envia o profeta Samuel até a casa de Jessé, pai de Davi, porque lá ele ia escolher o próximo rei de Israel. E quando ele chega até a casa de Jessé, e ele diz para Jessé: reúna os seus filhos, porque Deus vai escolher o sucessor, o próximo rei de Israel. E então Jessé coloca todos os filhos na sala ali, mas deixa um de fora, deixa Davi cuidando das ovelhas, esqueceu o próprio filho. E então o profeta olha um por um e diz: não, mas acabaram todos os seus filhos, não é nenhum desses. E Davi, o pequeno Davi estava cuidando das ovelhas, e de repente você pensa: poxa, ele foi esquecido pelo pai. E quando você é esquecido pelo seu próprio pai, isso é para ficar desanimado. Talvez você esteja desanimado e vivendo um momento de desânimo na sua vida porque você é vítima de um esquecimento. Você foi esquecido por alguém, você foi menosprezado por alguém, você talvez esteja olhando para você se sentindo vítima porque alguém te esqueceu. Alguém não te deu o devido valor, alguém não apostou em você. Mas a Bíblia não diz que Davi se sentiu desanimado por isso.
Porque o pai de Davi pode ter se esquecido dele, mas Deus não. A Bíblia diz que Samuel não saiu de lá enquanto o pai de Davi não foi buscar Davi. Manda chamar Davi, porque eu não saio daqui enquanto ele não vier. Eu quero ver esse moço. E quando Davi chegou, ele foi ungido, ainda adolescente, ainda menino, como o próximo rei de Israel. Ou seja, as pessoas podem se esquecer de você, mas Deus não. Davi não ficou desanimado nesse momento. Talvez você esteja, mas Davi não. Não foi esse momento, não é sobre isso que eu quero falar. Talvez você pense que Davi tenha ficado desanimado quando ele foi menosprezado pelos seus irmãos. Talvez você não conheça essa história, mas eu vou dizer para você. Davi foi enviado pelo seu pai para levar comida, mantimento para os seus irmãos que estavam na luta, numa batalha contra os filisteus, um povo inimigo de Israel, e a batalha era contra um gigante chamado Golias. E Davi foi lá simplesmente para levar comida, queijo, mantimentos para os seus irmãos. E quando ele chega lá para levar comida para os seus irmãos, os irmãos olham para ele e dizem para ele: o que você está fazendo aqui, rapaz? Você veio aqui porque você é curioso, você veio aqui espiar a batalha? Vai cuidar das suas poucas ovelhas? Menosprezam, rejeitam ele, esnobam ele e dizem: vai embora, rapaz. Talvez você esteja desanimado porque você foi rejeitado. Alguém te rejeitou, alguém te esnobou, alguém te esculhambou. Talvez pessoas que você ama. Foi isso que fizeram com Davi. Você acha que Davi ficou desanimado com isso? Não, pelo contrário. Sabe o que Davi fez? Virou o rosto e continuou a sua trajetória. Davi não ficou desanimado com isso. Eu não vim falar sobre isso. Não é este o momento que eu vim pregar. Ah, então, Juliano, você veio falar do desânimo que veio sobre Davi quando o gigante desafiou Davi e disse que ia matá-lo. Não, Davi não ficou desanimado quando Golias, aquele gigante enorme, mais de 3 metros de altura, desafiou Davi. Não, pelo contrário. Talvez você esteja desanimado porque um gigante tem te afrontado, porque um gigante, eu não sei qual é o gigante, mas talvez um gigante tem se levantado na sua vida, tem te afrontado dia e noite, talvez tenha feito você passar noites sem dormir, desanimado, desanimada. Eu não sei como chama o seu gigante. Mas não, pelo contrário. O gigante animou Davi. A Bíblia diz que Davi foi animado. Ele foi para frente, ele correu em direção ao gigante com uma pedrinha na mão e acertou o gigante e matou o gigante. Não. O gigante não desanimou Davi. Não é sobre isso que eu vim aqui falar. Nem a implacável perseguição de Saul, o rei que temia Davi, que tinha inveja de Davi, porque depois que Davi matou o gigante, ele tinha medo que Davi tomasse o lugar dele, e sabia que mais cedo ou mais tarde, Davi iria ocupar o lugar dele, porque sabia que havia uma unção de Deus, havia uma promessa de Deus sobre a vida de Davi, e que mais cedo ou mais tarde, Deus já tinha rejeitado ele, e que ia colocar aquele menino no lugar dele. E o que Saul fez? Perseguir Davi, queria matar Davi. Isso desanimou Davi? Claro que não. Davi não ficava desanimado pelas perseguições. Talvez as perseguições tenham nos desanimado. Talvez você entrou aqui hoje desanimado, desanimada, porque você já não aguenta mais as perseguições. Quem é que está te perseguindo? O seu patrão? Os seus colegas de trabalho? Quem é? Quais são as perseguições que você tem enfrentado no dia a dia? Quais são as perseguições, as dívidas, os clientes, o mercado? Quais são as perseguições que têm te desanimado? O que tem te desanimado? Mas não foram as perseguições do rei Saul. Aliás,
Davi teve muitas oportunidades de matar Saul, mas ele não matou, sabe por quê? Porque ele sabia que Saul tinha sido escolhido por Deus e que não cabia a ele tirar Saul. Se Deus colocou Saul, quem deveria tirar Saul era Deus e não ele. Agora, do momento em que Deus levou o profeta até a casa de Jessé, mandou chamar Davi, que estava lá, cuidando das ovelhas, lembra que eu acabei de falar agora? Menino, foi lá, derramou o óleo sobre a cabeça dele e ungiu ele como pastor, até ele se tornar rei. Se passou um tempo, mais de 15 anos. E nesses 15 anos, olha aqui para mim, presta atenção. Foram cavernas, foram desertos, foram sofrimentos. Resumindo tudo isso numa só palavra: espera. Tempo de espera. Davi teve que esperar muito, porque é um tempo da promessa para o tempo do cumprimento dessa promessa. Aí você fala, é sobre isso que você vai falar, Juliano? É isso que desanimou Davi? É isso que você veio falar aqui hoje? É sobre esse tempo de desânimo na vida de Davi que você vai falar para a gente? Não, porque não foi isso que desanimou Davi. Davi não ficou desanimado em relação à espera, porque a espera nunca desanimou Davi, porque ele sempre soube quem é que havia feito a promessa para ele. E quando você sabe quem fez a promessa para você, querido, você não fica desanimado. Porque se você sabe que é Deus que te prometeu, você sabe que é Ele que vai cumprir. Então, se você veio aqui nessa noite, você de repente está desanimado porque você está esperando alguma coisa e Deus ainda não fez na sua vida, eu gostaria de te animar. Porque se foi Deus que te prometeu uma coisa, querido, alegra-te nele. Porque Ele é o Deus que cumpre. Queria dizer uma coisa para você: o desânimo entrou por outra porta na vida de Davi, e é sobre isso que eu vou falar. O desânimo entrou por outra porta na vida de Davi. Uma porta não muito provável, e que talvez tenha entrado no seu coração e você também não tenha identificado. E eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer agora. Desânimo entrou por um caminho no coração de Davi. E esse caminho se chama decepção. O desânimo entrou pela porta chamada decepção no coração de Davi. A decepção desanima. A decepção desanima. Eu vou repetir: a decepção desanima. Quem já foi decepcionado sabe do que eu estou dizendo. Como é triste você ser decepcionado. Quando você se decepciona, você fica completamente desanimado, desanimada. Mas, por favor, não tome decisões ou não tire pensamentos precipitados em relação ao que eu estou falando, porque eu ainda não concluí. Porque de repente você deve estar pensando: Davi se decepcionou com alguém, e eu quero saber com quem Davi se decepcionou. Eu quero dizer uma coisa para você: Davi tinha muitas razões para se decepcionar. Ele tinha razões para se decepcionar com seus próprios filhos, porque ele foi traído pelos seus próprios filhos. Absalão, como eu já falei para vocês em algumas outras pregações aqui, Absalão roubou o próprio trono dele. Sim? Lembram? Quem estava aqui? Quem não estava, ou quem estava esqueceu, por favor, vai lá no YouTube, tem lá a mensagem, Pedradas no Caminho. Vocês podem ver essa mensagem. Quando eu falo que Davi perdeu a autoridade, Absalão foi lá e roubou o trono dele. Ok? Davi foi traído por seus soldados. Em outra ocasião, os seus valentes, homens, guerreiros, fiéis a ele, queriam apedrejá-lo. Davi sofreu muitas decepções. Mas eu não estou falando das decepções causadas pelas pessoas.
Porque essas decepções desanimam, sim. Mas eu não estou aqui para falar das decepções que as pessoas provocam em você. Eu estou aqui para falar de um outro tipo de decepção. Eu estou falando da decepção com você mesmo. Uau! Que espiritual! Davi ficou desanimado porque a decepção era com ele mesmo. Ele se decepcionou com ele mesmo. E pior do que se decepcionar com as pessoas é quando você se decepciona com você. É quando você faz algo que você não queria ter feito. Quando você diz algo que você não queria ter falado. Quando você toma uma atitude que você não queria ter tomado. Aí você diz, é verdade. Esse é o momento que você diz, é verdade. Mas sabe o que é pior ainda? É quando você já não se decepciona mais com você. O pior é quando você já se acostumou com seus erros. Quando você erra, isso já não te fere mais. Quando os seus pecados já não te incomodam mais. Quando eles já são normais. Antes, aqueles erros que você cometia, e você olhava no espelho, e você olhava para você, você olhava e dizia, ai, que raiva de mim! Por que eu errei? Por que eu falei? Sabe quando aquela sensação que você não deveria ter falado e falou? Sabe aquela coisa que assim, ai, por que eu fui falar quando eu não deveria ter falado? O problema é quando você fala e gosta de ter falado. O problema é quando você não deveria ter visto e gosta do que viu. O problema é quando você não deveria ter pego e gostou de ter colocado a mão. Agora, quando você se decepciona com você, isso sinaliza uma coisa. Há um espírito dentro de você. O Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que é Ele que nos convence do nosso pecado. E é Ele que gera uma tristeza dentro de nós. É Ele que faz você olhar para dentro de você e falar, cara, eu errei. Eu falhei. Isso não pode ser normal. O erro tem que ser um acidente, não pode ser uma rotina na minha vida. Por isso Davi é um cara fantástico. Foi um cara fantástico. Por isso que ele foi um cara segundo o coração de Deus. Claro que ele teve erros. E esse foi um momento de erro na vida dele. Foi um momento que ele errou e errou feio. Sabe o que ele tinha acabado de fazer aqui? Na época, o rei podia ter muitas mulheres, e ele tinha muitas mulheres. Mas ele não foi para a guerra, ele ficou em casa. E aí foi o primeiro erro, né? Quando você não faz o que você deveria fazer, fica de boa. Aí ele viu uma mulher se banhando, ou seja, viu aquilo que não deveria ver, desejou aquela mulher, possuiu aquela mulher, Batseba, se relacionou com aquela mulher, a mulher engravidou, o marido dela estava na batalha que Davi deveria ter ido e não foi. E aí? Para esconder o erro,
Ele tenta fazer uma coisa, sabe aquela coisa? Quando você tenta esconder um erro, aparece mais. Você tenta esconder. Quando você tenta esconder um negócio, pior, denuncia. Você fala, não comi nada. Não comi nada. Comi nada, tá cheio de chocolate aqui, ó. Não comi nada. Comi nada. Você escondeu todo o papel e esqueceu de limpar o rosto. E aí o que aconteceu? Ele mandou matar o cara. Inocente. No momento de loucura. E aí o profeta vai e diz: Davi, propõe uma ilustração para ele. E se acontecesse isso, isso e isso? Ele fala, eu mataria esse cara. Eu falei assim, pois é, esse cara é você. Ele caiu em si. Fui eu. Eu fiz isso. Ele, meu Deus, eu fiz isso. Aí ele caiu em si. Ele se decepcionou com ele mesmo. E aí ele escreveu um salmo. Depois você pode ler ele na sua casa, por favor, pega como lição de casa, e você vai ver como é que estava o coração desse homem. Mas eu separei um versículo, que é o versículo que a gente vai estudar nessa noite, e eu gostaria de ler com você. Salmo 51, versículo 10. Olha o que esse homem escreveu. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Uau! Meu Deus! Queridos, é muito forte. Todas as Bíblias, essa primeira parte continua a mesma. Diz assim, ó meu Deus, cria em mim um coração puro. Eu quero falar sobre esse coração puro. Coração puro é o princípio de tudo. Queridos, o grande problema nosso é que a gente quer pular a etapa. E se a gente não resolver, não adianta a gente querer resolver o problema lá na frente se a gente não consertar o coração. O coração é a raiz do negócio. O problema é que a gente quer resolver o problema lá na frente, a gente quer resolver os efeitos, e a gente não quer resolver a raiz, a gente não quer consertar a raiz. Então, qual é o problema? As pessoas hoje, elas querem resolver lá na frente o que está dando errado, mas elas não querem saber onde é que foi o erro. Tem muita gente que está doente do coração, que não percebeu que é o problema que está no coração, que precisa resolver o coração. Por quê? Porque o coração precisa ser limpo. O problema é que o coração está sujo. Esses dias Viviane veio falar para mim que a nossa máquina de lavar estava suja. Eu falei, mas peraí, que a minha cabeça deu um nó. Eu falei, como assim a máquina de lavar está suja? Ela falou, não, nós precisamos lavar a máquina de lavar. Eu falei, não, estou com nó na cabeça. Não, de verdade, eu tive que ligar na assistência técnica para entender como é que funcionava o negócio. Por quê? Você coloca sabão em pó, você coloca amaciante, a roupa sai cheirosa, sai limpa, mas ao mesmo tempo suja. Aí o cara me explicou que o motor, que espiritual. O motor da máquina, no tempo ele vai acumulando sujeira dentro do motor. Olha que coisa doida. Do motor da máquina. E a máquina é nova. Nem tão nova assim, né? 5 anos, 6 anos. É nova, gente. Casamos agora. 2, amor? A gente não lavava roupa em casa, né? Amor, nós estamos filmando, você fica falando? Não pode. Desculpa você de casa, viu? Sabe como é que é? Ao vivo é assim. Então, 2 anos, né? 2 anos nós temos a máquina de lavar. Não vou falar a marca. Enfim. É Brastemp.
Vai que a Brastemp manda outra nova, né? A gente nunca sabe. Aqui. Eu liguei na assistência, a assistência falou assim, então, o cara falou pra mim, ó, o motor vai juntando sujeira dentro, de tanto lavar, ele vai sujando, vai sujeira dentro. Aí, na hora de lavar, o lazarento solta a sujeira. Você acredita? O motor solta a sujeira na hora. Aí, a roupa sai cheirosa, com os negocinhos, sabe? Como chama aquele negócio? Tipo uma fuligem assim, sabe? Você imagina uma roupa, sai tipo dálmatas. Branca, assim, sai dálmata. Aí você tem que ficar tirando depois, você tem que esperar secar e tirar. Aí você fica super barato. Tipo, compensa você comprar uma máquina. Eu entendi que isso era, eu falei, algum dia isso vai servir para alguma coisa, serviu para essa pregação. Gente, é isso. O coração é o que purifica tudo. Agora, se ele está sujo, ele vai contaminar tudo. Não adianta você colocar uma roupinha, não adianta você cortar o cabelo com o Rony. Não adianta você colocar uma gravatinha, fazer um negocinho, estudar, falar bonito com não sei o quê, se o seu coração está sujo. Não adianta você falar, fazer etiquetinha, fazer não sei o quê, cortar o alface. Não, cortar o alface não pode, que a Glorinha falou que não pode. Você não pode fazer tudo bonitinho se o seu coração está sujo. Vai sujar toda a sua vida, entenda o que eu estou falando. Davi entendia uma coisa, Davi sabia, olha, presta atenção aqui, ele é o rei. Ó, vamos entrar na história, ele é o rei. Sabe o que os outros reis depois de Davi não entenderam? Eles podiam ter entendido o exemplo dele, mas não entenderam. Muitos reis que vieram depois dele podiam ter seguido o exemplo dele, mas não seguiram. Sabe o que eles fizeram? Por achar que eles eram rei, que podiam fazer tudo, colocaram a sujeira embaixo do tapete. Foi isso que eles fizeram. Davi não, por isso que ele era um cara segundo o coração de Deus. Ele sabia que não dava para ignorar o erro. Sabe qual é o erro das pessoas? É achar que pode ignorar. Tipo, eu posso passar por cima. Não, querido, nós temos que chegar diante de Deus, não dá para enrolar. Não dá para passar por cima de alguns erros. Nós temos que chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu preciso consertar isso. Eu preciso purificar o meu coração, porque senão não vai. Eu preciso voltar lá no passado e resolver o problema do meu passado. Porque senão você não vai conseguir construir o seu futuro. Se você continuar com o seu coraçãozinho do seu passado, você não vai conseguir se relacionar com ninguém. Porque você vai ficar pensando no seu ex, na sua ex. Por quê? Porque seu coração está impuro. Na sua vidinha. Tem que purificar o seu coração. É por isso que Davi está falando. É isso que nós precisamos. É chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu errei. Deus, eu preciso de um coração puro. Porque quando a gente peca, quando a gente falha, essa é a sujeira. A sujeira vai entrando, e tudo vai entrando na nossa vida. E aí, é o que acontece na máquina. Você pode colocar o sabão, você pode colocar o amaciante, aí aí vai para todas as áreas da sua vida. Vai para minha camisa, vai para minha meia, vai para minha calça, vai para todas as minhas peças. Eu quero dizer para você que, porque é um motor, eu quero dizer para você, o coração vai mandando para todas as áreas da sua vida. Vai sujando tudo. Você precisa pedir para o Senhor purificar o seu coração, pede para Ele um coração puro. Se você não tiver um coração puro, o seu trabalho não vai ser puro, o seu casamento não vai ser puro. Porque tudo está ligado ao seu coração. Como é que você vai entender isso? Coração rima com cabeção. Minha mãe não gosta que eu chame as pessoas de cabeção. Ela fala, para de chamar os outros de cabeção. Cabeção. Tudo está ligado ao nosso coração. E Davi sabia disso.
Depois ele dizia, me dá um coração puro. Não dá, irmãos. Não dá, queridos, para passar por cima disso. Talvez você está vivendo coisas na sua vida que está dando errado e que você não sabe por que é. Eu te respondo, é o seu coração. Você precisa de um coração puro. Você fala, Juliano, talvez coisa que você não sabe, entrou sujeira aí dentro que você não sabe. Mas o que isso tem a ver com a... O que isso tem a ver com a minha camisa social que está saindo? Motor. Está tudo ligado. O coração. É a vida toda. Aí o texto continua dizendo assim, ó, ele diz, crie em mim um coração. Crie em mim um coração puro, porque só Deus pode criar um coração puro. Ninguém mais pode criar um coração puro. Aí ele diz assim, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Em outra versão, é maravilhoso isso aqui, diz assim, dá-me uma vontade nova e firme, meu Deus. Em outra versão diz assim, um espírito reto e estável. Sabe o que isso significa? Isso está ligado à determinação. Sabe o que Davi está querendo dizer aqui, resumindo para você? Ele está pedindo determinação. Ele está pedindo determinação. Sabe por quê? A primeira coisa que você perde quando você se sente desanimado por conta de um erro que entrou na sua vida, você perde a determinação. A coisa mais frustrante do mundo é quando você perde a determinação. Você não tem mais força para nada. Nós estamos falando de Davi, queridos. O cara que matou o gigante. Nós estamos falando de Davi, o cara corajoso. E quando você perde a determinação, vem tudo que é contrário a ela. Sabe o que é contrário à determinação? Medo, incerteza, indecisão, pânico, fraqueza, timidez, covardia, inconstância. Consegue se identificar? Eu vou repetir. Medo, incerteza, indecisão, pânico, fraqueza, timidez, covardia e inconstância. Se você se identifica com alguma coisa como isso tudo que eu acabei de dizer, é porque está faltando determinação na sua vida. E se está faltando determinação na sua vida, é porque está faltando um espírito inabalável. Era assim que Davi estava se sentindo. Quando a gente se sente desanimado, quando nosso coração está impuro, quando está faltando a pureza de Deus em nós, nos falta a determinação dele, nos falta esse espírito inabalável. É isso que Deus quer que a gente tenha, é isso que Davi pede, é isso que você precisa pedir. Agora, olha para mim aqui. O que significa inabalável? Seguro. Olha o que Davi estava pedindo. Coração seguro. Quem quer ter um coração seguro? Coração seguro nele. De não depender da inconstância. Coração firme. Querido, o problema é que quando o pecado entra em você, quando você erra, você perde a segurança. Você não confia mais em você, você não confia mais em Deus, você não confia mais em ninguém. Você perde, você não fica firme. Por isso a tradução diz assim, ó, renova dentro de mim um espírito reto. O que é reto? Reto. Estável. Ele está dizendo aqui, seguro, nós precisamos da segurança, e só Ele pode nos dar esse espírito de segurança. Segunda tradução, que não se abala com nada. Meu Deus, é isso que Davi está pedindo, é isso que nós podemos pedir. Você tem noção do que eu estou falando? De ter um espírito que não se abala com nada. De ouvir uma notícia ruim e não se abalar com ela.
de ouvir que tem uma crise e não se abalar com ela, de ouvir que estão mandando todo mundo embora na cidade, você não está nem aí com essa notícia, dane-se o que as pessoas estão dizendo, você não está nem aí. Por quê? Porque você tem um espírito inabalável. Aqui, enraizado, que não quebra, meu Deus, tendo raízes. Quando você tem raízes, você está firme, raízes nele, inabalável. Você pode ser atingido, mas você não quebra. Por último, imperturbável. Uau! Como nós precisamos ser imperturbável. Imperturbável. Como a gente é perturbado e a gente nem percebe. Você sabe que antigamente, olha aqui, alguns historiadores dizem que os pastores de ovelhas, começaram a perceber que as ovelhas estavam perdendo peso. E aí começaram a observar que elas estavam sendo perturbadas por moscas que chegavam e viam e ficavam na orelha delas e ficavam, sabe essas mosquinhas que vêm de vez em quando? E essas mosquinhas ficavam na orelha delas e ficavam na orelha delas. E toda vez que elas estavam comendo, elas tinham que parar de comer para ficar espantando a mosca, que ficava perturbando elas. E aí então os pastores tiveram uma ideia. Pegaram um azeite, o óleo, e começaram a passar na orelha das ovelhas. E aquele azeite começou a espantar as moscas. E as ovelhas começaram a ganhar peso. Porque elas não tinham mais que se distrair com as moscas, elas não tinham mais que se levantar e perder tempo, e agora elas podiam comer, porque elas não estavam mais sendo perturbadas pelas moscas. Trazendo isso para a nossa vida. Tanta coisa. As moscas do inferno que vêm no seu ouvido para te perturbar, sabe para quê? Para que você não ouça a palavra dele. Elas vêm toda hora, as moscas do inferno vêm aqui te perturbar com uma palavrinha, com uma noticinha, um negocinho, uma palavrinha aqui, um negocinho aqui. Todo dia vem uma mosquinha só para te perturbar, só para te tirar a paz, porque uma hora em que você ia comer uma palavrinha que ia te alimentar, você deveria estar comendo a palavra de Deus para se alimentar, vem alguém e pá, uma mosca. E aí você tem que parar para espantar a mosca. Para para espantar a mosca, você está perdendo tempo. Você para para espantar a mosca, você está perdendo tempo. Para espantar a mosca. Aí você vai ficando magro. Você vai perdendo peso. Mas hoje o pastor de Israel, Jesus Cristo, ele está passando óleo, o Espírito Santo, no seu ouvidinho, ovelhinha, para espantar as moscas, para você ser imperturbável, para você continuar comendo e as moscas não te atrapalharem mais. Coração inabalável, espírito inabalável, nada mais vai poder te abalar. E Davi diz assim para a gente encerrar: não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer. Queridos, o que Davi estava pedindo aqui era determinação para uma coisa só. Ele queria de volta um coração inabalável para uma coisa só, para voltar a obedecer a ele. Você pode pedir determinação para muitas coisas,
Você pode querer ser determinado para muitas coisas, para ter sucesso em muitas coisas na sua vida. Mas a melhor de todas as determinações que você pode buscar em Deus é para ser obediente a Ele, para você continuar no caminho reto. O que Davi estava querendo aqui era voltar a ser quem ele é, ter um coração puro e inabalável diante dele. Que essa seja a sua oração, hoje e para todos os outros dias da sua vida. Amém? Deus abençoe você.